Pessoal, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Iluminando o Seu Dia, com este que vos fala, R. Kovac. Hoje nós vamos iluminar realmente aqui o nosso estúdio e a tarde de vocês, né? Estamos recebendo aqui o Padre Romeu Leite Isidório, da Paróquia Santíssima Virgem. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença por ter aceitado o nosso convite. Maravilha, obrigado eu pelo convite. É uma honra tê-lo aqui para bater um papo. Maravilha. Acredito que vai ser uma boa conversa. Opa, uma bom bate-papo. A minha primeira pergunta é sempre direcionada ao nosso entrevistado. Quem é o padre? É padre ou é pároco? Pároco é título. Então vamos lá, vamos começar até por isso, vamos lá. Então quem é o padre? Quem é o padre Romeu Leite Isidório? Na Igreja Católica, a hierarquia, ela se divide em 3 grupos. O grupo dos bispos, o grupo dos presbíteros e o grupo dos diáconos. Eu faço parte do grupo do meio, então eu faço parte do grupo dos presbíteros. Presbítero significa o mais velho. Então não importa se tem alguém com 200 anos na igreja, eu sou sempre o mais velho, porque eu sou o presbítero. Como o mais velho antigamente era chamado de pai, mantiveram o nome de pai para a gente. Em latim, padre. Mas eu não sou padre, eu sou um presbítero. Padre já é um título. Tá bom. Dentre nós presbíteros, então, vamos ter aqueles que são responsáveis por igreja, ajudantes e responsáveis de igreja, coajudantes. Então, o responsável tem o título de pároco, porque ele tem uma paróquia na região. O ajudante se chama vigário. São nomes que não sei se ainda diz alguma coisa para nós, mas são assim. Tem os coadjutores, então aqueles que vão colaborar, e tem aqueles que só têm uso de ordem. Significa dizer, ele pode aparecer e pode ir para onde quiser. E puxar o carro. Então eu sou um pároco, eu sou responsável por uma igreja. A igreja está ali no Jardim do Mar, em São Bernardo, muito conhecida em São Bernardo, porque afinal de contas, a Lucas Garcês passa o trólebus, passa todos os ônibus em frente ao Vera Cruz. Então tá ali, bem no centro, né? Estou ali já há algum tempo, tenho 24 anos já de presbítero, este ano completo 25 anos, sou formado naquilo que é as obrigações da igreja. A igreja obriga todo presbítero a ter 2 graduações. Somos formados em filosofia e somos formados em teologia. Eu também me formei em pedagogia. E comecei em letras, mas parei. Fiz mestrado e fiz doutorado. Então, eu sou um professor doutor. Do mais, sou uma pessoa, como qualquer outra pessoa, que de vez em quando tem que colocar isso aqui quando vai aparecer em público, porque senão eu estaria com a minha camiseta em casa. Então, e você que está nos ouvindo, se quiser fazer perguntas ao vivo para o Padre Romeu, faça pelo nosso WhatsApp da Web Rádio ABC, 11 997724117. Faça sua pergunta e aproveita que hoje o padre está aqui e você pode fazer a sua perguntinha que você tem guardado aí durante um tempo. Então, vamos lá. Eu andei olhando aqui a sua história e o que levou o padre Romeu a escolher essa profissão, vamos dizer assim, né? Pois é, pergunta muito complicada, porque ela não tem uma resposta. Sou filho de católicos. Quando criança, meus pais me levavam à igreja. Quando eu completo ali 12 para 13 anos, a fase da adolescência, é aquele grito de não quero mais saber disso. E me afastei de tudo. E até os meus 16, começo dos 17 anos, eu não participava de nada. Não via sentido em nada disso de religião. Tanto não via na minha igreja, quanto não via nas outras igrejas, nas outras religiões. Não fazia parte do meu dia a dia. Estou ali começando os 17 anos, então a adolescência já chegando à juventude, e alguns amigos começam a participar de grupo de jovens. Ele diz, vamos lá para você conhecer. E como a gente já ouviu em outros casos, a gente vai porque tem alguma menininha que a gente possa namorar. A gente não vai pelo motivo certo. Muitas vezes a gente vai por algum subterfúgio. Eu não sei o que aconteceu, eu fui e gostei. Aquilo que não me dizia nada antes,
passou a me dizer alguma coisa. Ok. Estou ali para completar 18 anos e alguns amigos estavam já fazendo o processo para entrar para um seminário. E tá bom, são eles, não estou nem aí. O que eu me recordo é que nós estávamos numa reunião de coordenadores, eu era coordenador já de um grupo de jovens, e o texto do dia é um texto muito simples, está lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 3, dos versos 7 a 10. E o texto diz assim, é Deus falando com Moisés. Deus diz, eu vi o clamor do meu povo, ouvi o seu gemido por causa da sua dor, e desci dos céus para libertar, para levar para um lugar melhor, para fazer coisas boas. E aí ele diz para Moisés, por isso eu te digo, vai, faça alguma coisa. E aquilo me chocou. E eu voltei para casa e me perguntei um pouquinho, e eu? O que é que eu estou fazendo? Por que eu não estou fazendo nada? Aquilo foi mexendo comigo. Eu entro então para a pastora vocacional, sou acolhido por volta ali de setembro daquele ano, nós estamos lá em 88, né? Concurso aí Já é tem assim, né? 50. Que eu formo a pessoa que lê. Faz 54 agora em setembro. Ali por volta de agosto, no máximo setembro, teve um retiro para ver quem é que queria mesmo entrar para o seminário. E eu me recordo que no segundo dia de retiro o padre veio perguntar para mim se eu queria mesmo. Eu disse, olha, eu quero. Ele falou, então já tem que começar a estudar para o vestibular. Ainda tinha tudo isso antigamente, né? Eu disse, mas eu acho que eu não posso. Ele falou, como assim? Eu falei, nunca fiz primeira comunhão. Não sou crismado. Eu era batizado. Mas eu nunca suportei, eu nunca aguentei. Isso porque levaram para batizar, né? Levaram para batizar quando era pequenininho. Ele falou, quanto a isso não é problema, nós resolvemos. Eu falei, se isso não é problema, fui, prestei o vestibular, passei. No final daquele ano, então, me deram a primeira comunhão. E no maio do próximo ano eu sou crismado. Pronto, agora eu estou vivendo a vida normal. Fiquei 4 anos no seminário. Fiz, então, sim. Para entrar no seminário que tem esse teste? É assim, nós temos que fazer as 2 graduações. Isso. E tem todo um processo, hoje são 2 anos de preparação, para ver se a pessoa quer... É uma escolha, como uma escolha de matrimônio, não é uma coisa que você pega hoje e solta amanhã. Lógico, todos nós, como também no matrimônio, temos a liberdade de a qualquer momento dizer, não é mais isso. Você não entra pensando, eu vou entrar para sair. Você entra no matrimônio, você entra numa vida religiosa, dizendo, é essa a minha vida. E se não der certo por algum motivo, tá bom, mas não estava nos planos. Ok. Então, por 4 anos eu fico no seminário. Fiz a primeira faculdade, que é de filosofia, e já estava no primeiro ano de teologia. E aí eu saio do seminário. E aí vou viver uma vida normal. É aí que eu faço uma segunda faculdade, que é a faculdade de pedagogia. Nesse ínterim, eu me tornei escrivão da polícia. Então, de quase padre a escrivão. É quase igual. Fui trabalhar, então, no departamento, Foi um tempo bom, foi legal. Eu era da corregedoria, aquela coisa toda. Ainda tenho muita amizade com policiais e a minha turma se aposenta esse ano, afinal de contas faz 30 anos isso. Foi lá em 94. Uma pergunta, padre se aposenta? Sim, É. com 75. Antes do governo começar o negócio de 75, a gente já tinha. 75. Certo. Se eu tivesse permanecido no seminário, eu seria ordenado presbítero no dia 2 de dezembro de 95. Eu estava namorando de novo, trabalhando, ganhando bem, vivendo a minha vida e decidi ir na missa de ordenação da minha turma. Afinal de contas, vamos prestigiar, né? A gente prestigia. Pra que eu fui? No meio da missa tem um rito muito interessante que é assim, o camarada é tornado presbítero, então a gente chama de ordenação. E a primeira coisa que acontece depois disso é um rito chamado acolhida no presbitério. Então os outros presbíteros vêm dar um abraço. E eu entrei em choro convulsivo. Eu não sei explicar isso. Não adianta. Religiosamente falando, a gente diz que isso é o chamado de Deus. Mas fisicamente falando, eu só sei que eu estava muito bem. E naquele momento as lagrimonas descendo. Alguém que estava 2 bancos atrás percebeu e me deu um lenço. Que lógico.
Para que eu ia ter lenço? E ali, enxuguei e tudo mais. Pronto, retornei. Já tinha feito a segunda faculdade, fiz a terceira. Isso? Onde era? Aqui em Santo André. Minha vida sempre foi em Ele Santo é André. de Santo André. Isso. Isso aconteceu ali na Santo Antônio de Vila Alpina, né, ali na Grandona. Aquela cor de rosa? Aí a matriz cor-de-rosa, você está aqui no Casa Branca. Lá do outro lado, perto dos bombeiros, perto do tiro de guerra, Vila Alpina. Pronto, o Sesc, perfeito. Retornei, me torno padre, presbítero, vou trabalhar em São Bernardo. O primeiro ano a gente tem que ser ajudante. É uma regra muito legal. Você vai estar com alguém que já está há algum tempo para, assim, pegar o trejeito. Aprender, você já aprendeu, mas você vai ter que aprender alguma coisa. Tá bom. E fui transferido aqui para cidade de São Jorge. Mas peraí, não quero escutar, mas como é que ficou a namorada? Tá bem, tá casada hoje, tem filho, a gente se encontra. Na época. Pois é, mas é assim, veja, quando a coisa é bem conversada, é possível da pessoa entender. Aceitar são outros 500, mas entender... Tudo bem, você me faz o meu casamento, tá tudo certo. Pois é, por sorte não fiz, mas poderia fazer. Venho aqui para a cidade de São Jorge e passo 5 anos na cidade de São Jorge. Cidade de São Jorge, Marajoara. Só ia ser um problema, hein? A hora de você perguntar se tem alguém contra. Pois é, já pensou? E eu mesmo levantar a mão e dizer, eu acho que eu ainda estou contra isso. Mas tudo bem. E aí... No Marajoara, né? Marajoara, ali, Centreville, aquela região ali. Ali eu fiz o meu mestrado. Então eu me tornei mestre em teologia. E fiz o pedido para o doutorado. Mas disse que o doutorado eu não queria fazer no Brasil. Então, dia 2 de fevereiro de 2006, eu fui para Israel. Morei 2 anos em Israel e, depois de fazer toda a preparação lá, fui para Roma, fazendo doutorado já. Morei 2 anos em Roma e fui transferido para Bolonha, região lá de cima, lá na parte norte. Então, eu fiquei 6 anos fora do Brasil. Quando voltei, me tornei padre aqui na Fundação Santo André. Tem uma igreja bem dentro da fundação, é o mesmo complexo. Quando você está ali na Príncipe de Gales, tem uma igreja azul, ali é a igreja Santa Luzia, São Carlos Borromeu. Então, fiquei ali mais 4 anos e voltei para São Bernardo. E estou em São Bernardo desde 2015. Nesta igreja que estou agora, estou há 3 anos. E quando você torna padre, o nome muda ou não? Não. A mudança de nome é dos religiosos. Nós somos 2 grupos na igreja. O grupo secular, meu grupo, vivemos no século, vivemos no mundo, e o grupo religioso para viver em convento, para viver em mosteiro, para viver nesses lugares. Esses, quando querem, hoje não são todos, mas quando querem mudam de nome. No nosso caso, a gente... Aí entraria os franciscanos. Franciscanos. Por exemplo, nós tivemos um bispo nessa diocese, que todo mundo conhece como Cláudio, Dom Cláudio Umes. O nome dele não é Cláudio. O nome dele é Auri Afonso. Cláudio é o nome religioso, porque Cláudio significa aquele que manca. Então, quando ele se tornou religioso, ele disse, eu não sou perfeito. Eu sou alguém que tem seus defeitos, por isso eu não sou um Auri, eu não sou um de ouro, eu sou um Cláudio. Como o Papa que está hoje, o nome dele é Jorge Miguel. Jorge Mário. Então, Jorge Mário. E aí, ele escolheu ser Francisco. Mas, por exemplo, eu sempre fui Romeu. Então, continuo sendo Romeu. Mas é mais fácil de falar. Eu acho que sim, Naquele período em que nenhuma igreja onde se interessava, atraía atenção, isso acontecia porque você não tinha fé, não acreditava em Deus, não tinha fé, como é? Isso. Tem como explicar assim o que acontecia? Acredito que tenho como explicar, sim. Não dá para dizer se eu tinha fé ou não, ou se eu sentia que tinha fé ou não. A questão religiosa não me dizia a respeito. Ah, entendi. Então não era uma briga com Deus, não era uma briga com religiões. Neste tempo, sempre, gente, olha, o ser humano é um bichinho terrível, né? Eu tive uma professora, jovenzinho ali, seus 15 aninhos, aquela professoria meio nova, aquela coisa toda. Rapaz, e ela era kardecista. Eu li todos os livros kardecistas. Eu conheço o André Luiz de ponta cabeça. Nunca fui num centro
não teria nenhum problema de ir, mas nunca fui. Mas conhecia tudo. Conheço talvez mais que alguns clandestinos. Por causa da professora. Sabe a coisa do adolescentinho? Vamos combinar. Por que eu sou um coroa? Sim. Eu, quando fiz o catecismo, com 11 anos de idade, que era a idade... Quando eu tentei também não consegui, mas vai lá. E aí, tinha aquela que dava o A catecismo, catequista. ela já era mais Senhorinha. assim, ela era pedreira naquela época. Ah, Olha, hoje é comum, mas naquela época, eu estou falando ali com 11 anos, estava final da década de 70. E ali que acontece. Mas quando ia no domingo na igreja, era ali na Santa Joana d'Arc, sim. na Vila Vitória. Eu sou dali. Perfeito. Padre Franco. Franco Mazeiro, que depois largou, foi vereador, Exatamente. que Deus o tenha no bom lugar, foi um grande homem. Foi. Ele fez uma modificação naquela igreja. E aí, tinha aquela professora que conduzia os preparos para mim. Ok. E aí, eu não sei como é que chama, aí tem aquele que lê primeira, segunda leitura, e tem aquele que acompanha a leitura toda, ele vai dando as introduções. Os comentaristas. É um comentarista animador, tem esses nomes hoje. E eu queria sempre ser esse, né? Porque eu queria chamar a atenção, e era tímido. Certo. E senti que, se eu me esforçasse para ler, eu não ia ser, porque tinha que dar oportunidade para os outros, Sim. mas eu ia com uma certa frequência. E foi o que aconteceu. E dali para frente, só que ela, pouco tempo depois, enquanto ainda estava ali, sim, virou freira. Olha aí. Pronto. Acabou com o sonho do pequeno. Mas são coisas interessantes que acontecem na vida da gente. E quando a gente menos espera, Sim. dá aquele estalo, né? Eu creio, isso é convicção mesmo, de que todos nós temos algo de religioso dentro de nós. Uhum. Ter algo de religioso, hoje a gente chama de espiritualidade. Espiritualidade. Não necessariamente tem a ver com igrejas, tem a ver com religião. Mas espiritualidade todo mundo tem. Infelizmente, nós juntamos espiritualidade com religião, com igreja, e se eu vou contra alguma coisa da igreja, da religião, eu jogo fora aquilo que é a minha espiritualidade. Que grande perda. Porque, afinal de contas, o ser humano só é completo quando ele junta o seu todo. Uhum. E no seu todo também tem algo que o transcende, que está para além daquilo. E que as religiões tentam dar uma explicação. Seja uma explicação cristã, seja uma explicação não cristã, seja uma explicação teísta, seja uma explicação não teísta. Porque nós temos religiões ateias. Como, por exemplo, o budismo. No budismo não existe Deus. Não tem Deus. Mas tem uma espiritualidade. No cristianismo tem taoísmo Deus. Também. O taoísmo, talvez. O Extremo Oriente é um outro estilo. O nosso estilo já é mais do Médio Oriente, que é onde está ali os judeus. Depois dos judeus surgimos nós, porque Jesus era um judeu. E da mistura de nós com os judeus, com mais alguma coisa, surgem os nossos irmãos muçulmanos. Então, 3 grandes religiões vêm ali do Médio Oriente. Colocando também o zoroastrismo, que não é muito comum no Brasil, mas é uma religião forte ainda lá no Irã, naqueles lugares, e outras mais que estão ali próximas da gente. Esse zoroastrismo é aquele que eles ficam girando? E gostam de fogo. De fogo, hein? Todo o culto deles tem a ver com fogo, usam um tipo de véuzinho no rosto, tudo mais. Gostam de usar branco também. Sim. Detalhe, hoje em dia tudo na base da informática, tudo da internet, é computador, é celular. Como que a igreja está lidando com isso? Porque isso parece que afasta as pessoas ou ela aproxima as pessoas da religião ou da espiritualidade? Olha, depende de vários fatores. A igreja velha, a igreja cristã, ela já é idosinha. E nós que não estamos com tanta idade assim, a gente até utiliza a tecnologia. Mas uma criança bate na gente e ó, e tá tudo mais. Tranquilo. Então, veja, a igreja, ela tá do tipo, tentando se adaptar aos novos tempos. Mas os novos tempos são muito rápidos e a gente não tem essa rapidez para tal. Minha igreja, em particular, é uma igreja que está antenada. As nossas missas, os nossos cultos, são transmitidos pelo YouTube, por tudo mais, e eu tenho pessoas no mundo inteiro que acompanham.
mas a maioria não tem. É. Por outro lado, nós temos um aparato de câmeras na minha igreja que outras igrejas não têm. Nós trabalhamos com 4 câmeras. Hoje, para você trabalhar com 4 câmeras, precisa ter um aparato um pouco maior. Lógico, hoje é tudo câmera que você está ali com joystick e está mexendo com ela. Mas quando eu cheguei há 2 anos e meio, há 3 anos, ainda era 4 operadores mesmo em câmeras e tudo mais. Mas veja, o ABC Paulista tem 106 sedes. Das 106 sedes, nós estávamos com uma que tinha esse aparato. Então, nós ainda estamos ali, bem que patinando ainda. Eu tenho um grupo, nós chamamos de PASCOM, Pastoral da Comunicação. Um pessoal muito bem formado, um pessoal que até dá curso para outros lugares e tudo mais. Mas muitos ainda estão começando. Então, uma das primeiras coisas que nós, igreja, ainda não nos adaptamos é o fato de que, para nós, o tempo ele é longo. E hoje o tempo não é longo. Você tem que dizer em 10 segundos aquilo que você poderia dizer em 10 minutos, porque passou de 10 segundos, a pessoa já foi para outra coisa. E tudo hoje mais. é muito rápido. E nisso, nós, igrejas, e aí não é só a igreja católica, não é só a igreja cristã, nós somos mais lentos nisso. Essas igrejas modernas, igrejas de parede preta, porque é uma característica das mais modernas, se vocês olharem, todas são pintadas de preto. Essas já são antenadas. Essas já são nascidas de agora. Mas tem 20 anos, tem 15 anos, tem 30 anos, enquanto que as igrejas tradicionais cristãs, a mais nova tem 200. Nós católicos temos 2.000. 2.000. Ortodoxos têm 2.000. Luteranos já passaram dos 500. Então, veja, é aquela coisa. 500 anos para uma igreja já é você estar ali saindo da fase adulta e já indo para qualquer coisa. Porque quando eu era garoto, que eu entrei na época no ginásio, né? E a gente aprendeu latim. Isso. E por quê? Por causa das igrejas, porque os padres rezavam as missas, né, em latim. E o colégio que eu estudava, o Salete, ele no primeiro e segundo ano do ginasial, a gente aprendia. Mas eu acho importante ter uma noção, né? A pessoa que aprendeu uma língua clássica, ela consegue falar a sua língua muito melhor do que quem não aprendeu. Porque ela sabe juntar as coisas. E o latim tem uma vantagem, é língua técnica. É aquilo. Tanto é que ainda hoje a ciência ou usa o latim ou usa o grego porque é técnico. O português é bagunçado. Porque, por exemplo, eu digo assim, olha, ontem eu estava no shopping e encontrei o José com sua irmã. Quem é sua irmã? É a irmã do José ou a sua? O latim não teria esse problema. Não tem. A irmã do José é uma coisa e a sua irmã é outra. Mas no português, não. Eu vi com a sua irmã. Como eu escrevo, então a gente nota muito isso. Quando você está... o modo de escrever é completamente diferente do modo de falar. Inclusive aquelas... tem gente que fala aí, não sei o quê, aí, e usa muitas vezes, né, a mesma palavra. Na verdade, eu conheço uma pessoa que fala na verdade umas 500 vezes. E o povo do né? O né. Então, se nós colocarmos isso no livro, a pessoa não lê nem a primeira página. E a língua portuguesa, ela é complicada. E agora... É nova. Em relação às outras, nós somos a última flor do laço, afinal de contas, espanhol, das latinas, italiano... nós somos muito novos. E por falar em ser nova, a gente nem aprendeu direito ela e já fizeram uma reforma. Nós já pegamos 2. Porque nós pegamos a de 64 e nós já pegamos a de 85. Verdade. Mas teve a da Olísio Teixeira de 37. Então, por exemplo, Brasil já foi com Z, se tornou com S. Por tinha acento, não tem mais. Para, eu sabia diferenciar o para verbo do para preposição. Hoje eu já não sei estado. mais. Farmácia com PH. Com PH, veja, tem... saída, lá em Paranapiacaba a gente vê esses terminologias usadas, né? Ainda do passado. Com H, sim. Agora, veja, as mudanças são necessárias porque toda vida é vida. Mas, por exemplo, derrubar bendita dos 2 pontinhos em cima, aquilo foi terrível.
Agora é linguiça. É 50. É. Beleza. O que diferenciava para eu saber se era que ou que eram os dois pontinhos em cima. Assim ninguém aguenta, né? Outra coisa, Não aguenta. por exemplo, nos meus escritos, eu nunca coloco um presidente, porque mudaram nossa língua Sim. portuguesa. A pessoa que mudou não sabia que presidente não é masculino nem feminino. É, Então puseram presidentar. Eu Tá. falei, então o Lula, por exemplo, é presidentor. presidente. E presidente, serve para quê? Mas veja, esse é um grande problema. Porque, por exemplo, eu como professor, o pessoal põe o ozinho na frente. Se é o ozinho na frente, eu sou professor, ó. Mas eu não sou japonês. Porque com professor A, você põe prof, ponto A. É. Professor põe prof, ponto O. Então é professor O. Então, veja, o E, que é uma coisa muito importante, mas, por exemplo, quando a pessoa fala presidenta, então é estudanta? É gerenta? É. Veja, tem palavras que nós nos acostumamos. Coronela. Coronela, mas tem palavras que nós não nos acostumamos. Então, por exemplo, nós temos no português advogado e advogada. No italiano não tem. Só tem advogado. Então tem o advogado homem e o advogado mulher. Então, cada língua caminha para onde vai. Por exemplo... E motorista? Já está no feminino desde sempre. Já, mas... Vai ser motorista. É, o motorista. Mas agora vai ter um outro problema, porque já tem um grupo querendo que nós tenhamos o gênero neutro, que é o motorista. Então, veja, tem o pessoal de língua portuguesa que diz, olha, quando foi passado o latim para o português, o neutro veio junto com o masculino. Então, quando você fala o masculino, você já está falando masculino e neutro ao mesmo tempo. Você não precisa usar o neutro. Por exemplo, todos e todas. Não, ao dizer todos, você já englobou todo mundo. É público, né? Pois é. Por exemplo, em português, muitas vezes nós fazemos algumas besteiras. Por exemplo, você não pode dizer senhores e senhoras. Porque quando você diz senhores, já englobou todo mundo. Então, quer ser polido, senhoras e senhores. Eu já economizo e falo pessoal. Pronto! Pessoa! Pessoal, boa tarde. Mas é assim, essa é uma briga que quem quiser assumi-la já sabe que vai perder. Porque as novas gerações vão caminhar para onde eles quiserem. Não vai ter jeito. Na década de 70, começou os homossexuais começaram a fazer muitos movimentos nos Estados Unidos. E aqui eles quiseram colocar ela e ele, entende? Então, acabou não pegando por causa disso, né? Do nosso idioma, não existe aquela palavra. Não. E de verdade, veja, as lutas identitárias, elas têm que ser racionais. Lógico que toda luta no seu começo, ela perde um pouco da racionalidade. Porque ela está tentando se impor, ela está tentando aparecer. Ela não tinha direitos e agora quer ter direitos. Mas vai chegar um momento em que tudo vai voltar ao normal. Eu não sei o que é o normal, mas vai ser um normal. Mas volta ao habitual. Ô, Beval, vamos ver como é que está aqui? A gente fazer tá um intervalo aqui. 15 horas, 7 minutos. Então, assim, nós temos o pessoal pelo YouTube acompanhando também e temos pelo WhatsApp, através do site da rádio, do aplicativo, webradiobc.com.br. Eu vou primeiro pelo nosso WhatsApp, 11-99772-4117. A Inês Flores dando boa tarde, a Cleia da Ótica Perfeito Olhar também. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu lancei a pergunta, o que você gostaria de saber da Igreja Católica, logo no começo do programa. A Toninha também dando boa tarde aqui, a Bibi Moura também. E a Bibi Moura perguntou, padre, gostaria de saber por que o padre não pode casar. Eita. Então vamos dar uma resposta que a maioria não conhece. Na Igreja Católica Apostólica Romana, metade dos padres não podem casar, a outra metade pode. Eu não sabia. Eu sei disso. Então veja, nós somos divididos entre ocidentais e orientais. Os padres orientais podem casar. Os padres ocidentais é que não podem. Como nós fomos colonizados pelos ocidentais, então o grupo de padres criados no Brasil
são do grupo ocidental. Mas a Avenida Liberdade ali em São Paulo, dos orientais. Sim. No final dela tem a Nossa Senhora do Líbano, uma igreja católica, apostólica, romana, de rito oriental. Os padres dali podem casar. Nossa. Católico como eu, padre como eu, mas são duas leis diferentes. Por que nós não podemos? Por causa de uma lei. E simplesmente por causa de uma lei. As leis existem por motivos tais. Quando os motivos já não existem mais, é possível que as leis mudem. Então, Sim. é possível que essa lei mude com o tempo. E aí eu volto lá ao que eu disse antes. Nós somos de dois grupos, os seculares e os religiosos. Os seculares estamos debaixo da lei, os religiosos não. Os franciscanos, dominicanos, comunitários fazem um voto. Então, se hoje o Papa disser o padre pode casar, meu grupo pode. O grupo dos franciscanos não pode. Porque o problema deles não é a lei. O problema deles é o voto que eles fizeram. Eu não tenho voto nenhum. Entendi. Eles estão seguindo aquilo. Né? Isso. A Eliana Rosa aqui acompanhando também, a Sandra Passarelli. A Toninha, qual é a diferença entre um padre sacerdote para um padre presbítero? Isso. Todo presbítero é um sacerdote, então não tem diferença nisso. Presbítero é o título correto daquilo que nós chamamos de padre. Mas algumas pessoas chamam de sacerdote, outros chamam de reverendo, outros chamam de... Tem nomes e vários, todos esses são títulos. Então, na Igreja Católica, os presbíteros costumamos ser chamados padres. Mas todo padre, ele foi ordenado em termos sacerdote. A Cleia fez a mesma pergunta que já foi respondida, a questão do que o padre não pode se casar, que isso é uma curiosidade de tantos, Sim, né? lógico. A Neuza Gonçalves dando boa tarde. A Marlene Alice, por que tem padres que gostam de falar em política na hora do discurso? Também quero saber por que não pode casar. Isso. Bom, do casar já foi respondido. Isso, mas vamos Essa lá. de Por política... que tem padre que fala em política? Porque padre é ser humano. E ser humano fala daquilo da vontade. Veja, eu, como presbítero, não tenho partido político, não tenho nada disso. Mas como pessoa física, como Romeu, eu sou um eleitor, eu tenho um CPF, eu sou um cidadão, eu pago impostos, eu faço tudo isso. Agora, eu diferencio quando é que eu estou no púlpito e quando eu não estou no púlpito. No púlpito, eu estou ali para fazer uma pregação, então é uma pregação. Se por acaso na pregação precisa citar alguma coisa que seja política, vai me encontrar. Mas não vai me encontrar ali dizendo fulano é bom, ciclano é mau ou coisa do tipo. Ou defendendo uma bandeira. Vote nesse ou naquele outro. Agora, quer conversar com o Romeu? Aí sim, o Romeu vai dizer, eu gosto desse candidato, não gosto daquele. Eu voto nesse, não voto naquele. Eu sou tão chato nisso que eu já estou em São Bernardo desde 2015 e o meu voto continua em Santo André. Exatamente para não misturar as coisas. Como cidadão, eu continuo sendo andreense. Porque assim, veja, eu não tenho que ter embate com o meu pessoal por causa do prefeito, do vereador ou de coisa do tipo. Principalmente candidatos locais, né? Sim, pelo amor de Deus. A Toninha, fui católica de berço catequista e até chamada de beata, pois estava sempre na igreja. Hoje sou evangélica e também existe o pastor e o presbítero. Sim. Respeito todas as religiões, pois somos todos filhos de um mesmo pai. Amém. Do mesmo pai, né? Está falando aqui que a minha voz está longe. Estou entendendo. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Vê se melhorou aí, tá? A Cleia, fiz o catecismo com 11 anos. Olha lá, a idade. Depois que terminei, fui na missa durante 2 anos, todos os domingos. Me casei e batizei os meus 3 filhos na Igreja Católica. Os meus 3 filhos também fizeram a primeira comunhão na Igreja Católica. A Toninha colocou aqui, não pode casar. Ela estava respondendo a pergunta de uma outra aqui, pois conheci padre que não era casado e tinha filhos, e ele até fez meu casamento. Ué, mas... Agora veja, então deixa eu dar só uma resposta então, para isso. Eu conheço homens que são casados e têm filhos fora do casamento. Então não é isso que vai resolver. Pessoas que
fogem das regras, você vai encontrar em qualquer lugar. Todo lugar. Significa dizer, se o padre casasse, não ia ter tal coisa. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Então, a coisa é exatamente essa. Se vai haver ou não uma liberação para o casamento, é uma coisa interna. É uma coisa que quem decide não é nem o meu grupo. Não é o grupo dos presbíteros. Aí você sobe o degrau, é o grupo dos episcopos, dos bispos. A última vez que eles pararam para conversar sobre isso foi nos anos 80. Não faz muito tempo. Os do Brasil levaram a proposta, vai casar sim. Mas foram vencidos. Foram vencidos pelos africanos e pelos asiáticos. Pensando, nós não temos esse problema, não tem esse negócio não. Então veja, e onde você tem um grupo e se tem votação, a maioria ganha. É democracia, né? E pronto. A Marlene dizendo aqui mas a opinião delas aqui é que deveriam casar. Maravilha! Coraçãozinho para vocês. Opinião todo mundo pode fazer. Faz o abaixo-assinado aí. Pode fazer. Não serve para nada, mas pode. A Neuza Gonçalves, já são muitos trabalhos com a comunidade, imagina Olha, é o que a pessoa vai dizer. Imagina tendo uma família fora, a família de ninguém. Agora, nós temos um grande problema no Ocidente. Por isso que o Oriente é um pouco diferente da gente. Imagine eu, padre, casado, e estou com 2 filhos drogados. Como é que eu vou dar instrução para os outros pais? Imagina eu, padre, casado, e de repente a minha esposa me larga para fazer qualquer outra coisa da vida. Eu ainda seria visto na comunidade? Porque nas igrejas evangélicas, quando isso acontece, o pobre do pastor perde o cargo dele. Não é. É assim, falar é fácil. Até eu sou a favor do padre casar. Não pense que eu sou contra, não. Eu sou a favor. Mas é assim, quando você começa a colocar na balança, não é algo para dizer, vamos mudar hoje. Olha, nós vivemos num momento muito complicado, onde os casamentos já não duram tanto quanto duravam antigamente. E aí como é que fica? Um padre que está separado, ele pode juntar com a outra mulher? Ele já está na 3ª. Você ainda vai acreditar que ele é capaz de te dar uma orientação? Então, veja, nós estamos num momento difícil. Momento difícil. Por isso, o Oriente não. O Oriente ainda é um pouco diferente da gente. Dificilmente alguém vai se separar e tudo mais. É uma característica deles. Agora, tem uma proposta que já está em andamento, que é de ordenar homens casados para serem padres. Veja que é diferente. É um processo inverso. Isso. Né? Você já é casado, já comprovou que você tem sua família, você já tem tudo. E aí sim, você... Então, a proposta, se ela passar, é para começar no Amazonas, como projeto piloto. Entendi. E aí depois... E não é nova, avança né? pelo resto do Brasil. Não é nova, mas como discussão séria mesmo, aí a proposta já é antiga. Eu lembro meu primo, ele já faleceu faz tempo, que ele frequentava a igreja católica e eles eram do grupo, né, de casados, e ele falava disso aí. Sim. Ia sair, se saísse realmente ele ia se interessar. Então, a gente está nessa tentativa, porque nós já temos o 3º nível, que é o nível dos diáconos. Nós já temos diáconos que a gente chama de permanentes. Porque o diácono, para nós, é assim, é transitório. Se torna diácono e depois se torna presbítero. Mas aqui no ABC, nós já temos em torno de 40 diáconos permanentes. São todos homens casados, já com as suas famílias, e que foram ordenados para exercer um serviço na igreja. Aqui na Santa Rita de Cássia teve um padre chamado Jairo que abandonou o sacerdócio para casar. Era um padre maravilhoso. Conheceu? Conheci. Aquele negão forte, o cara bonitão, aquela coisa toda. Não, era o Jairo. O cara muito bom. A Elizabeth colocou aqui: eu, na adolescência, sempre participei da comunidade da igreja, sou batizada, fiz primeira comunhão, sou crismada e sempre era coroinha na missa de jovens. Disse uma vez para o meu pai que queria ir para um convento, ser madre. Meu pai quase me bateu. Eu sou a única filha mulher, ele não queria ficar longe de mim. Esse é um grande problema quando a família interfere.
Não é só na questão de ter ser feira ou padre, não. Em tudo. Porque todo mundo é advogado, significa dizer que qualquer menino tem que ser advogado. Porque todo mundo é médico, o menino tem que ser médico. Porque todo mundo é empresário, o menino tem que ser empresário. Isso acontece. E é ruim. É ruim. Você tem que dar a oportunidade para a pessoa dizer, olha, tá vendo? Nossa família trabalha com isso. Se você quiser trabalhar com a gente, você vai ter todo o aparato. Mas se ele quer ser uma outra coisa, é melhor ele ser feliz fazendo uma outra coisa do que ele permanecer naquele núcleo, mas a felicidade não está ali. Tem um filme coreano, eu não lembro o nome agora, que uma família rica, o pai era médico, ele tinha um hospital, tudo, e ele briga com o filho para o filho estudar medicina. Aí o filho vai, faz medicina, pega o diploma, vai lá para o pai e fala assim, Toy, você queria que eu tivesse um diploma, tá aí, agora eu vou ser feliz. E aí ele foi fazer o que ele realmente gostava. Perdeu 5 anos da vida dele. Tudo bem, aprendeu muita coisa, não estou dizendo que o aprender, mas sim. ele podia ter aprendido outras coisas nesse. Verdade. A Flor, dando boa tarde. A Flor é uma, Inês Flores é outra. A Inês Flores, eu também acho que os padres deveriam casar, ter a sua família. Vê que é nitidamente a maioria, né? Isso. Deixa eu ver, a Cléia, interessante. Não sabia que os padres orientais podiam se casar e ocidentais não. Pois é, aqui a gente está agora esclarecendo isso. Nesse caso, a igreja não está em desacordo com a Bíblia, que, pelo que sei, não proíbe o casamento. Não proíbe, mas também não obriga. Então veja, não. A questão, por exemplo, assim, e a Bíblia o que diz? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz se eu posso usar calça comprida ou não. Só homem pode usar calça comprida. Na Bíblia ninguém usava calça comprida. Então, se mulher não pode, homem também não pode, porque todo mundo andava com aquele vestidão grande. O próprio Cristo, né? Então, sabe, o que a Sagrada Escritura pede pra gente é que a gente encontre o caminho da felicidade, da paz, do amor, e cada pessoa vai encontrando o seu caminho, seja através de uma vida junto com outras pessoas, seja uma vida, até mesmo tem aquela pessoa que quer viver o deserto da vida. Nós temos um grupo chamado de cartuchos. Os cartuchos, quando eles entram para o mosteiro, eles fazem voto de silêncio. Eles não podem mais nem falar. Agora, ele fez o voto porque ele quis, foi de livre, espontânea vontade. Então, tadinho. Não tem nada de tadinho. Não foi alguém que disse, você é obrigado a ficar em silêncio agora. E aquilo para ele realiza a vida dele. Realizaria a minha? Não. Então eu não vou. Olha, eu vou ler a próxima. E assim, o pessoal do YouTube já vou ler também. Eu vou até falar uma coisa aqui, antes de ler aqui. É indiscutível que mesmo hoje, o número de católicos no Brasil é indiscutivelmente maior e bem maior comparado com qualquer outra religião, porque elas juntas ainda não dá. E aí, aqui, mais uma coisa que eu vou concordar com o que ela disse aqui, se é isso, eu vou falar do meu lado. Ela colocou aqui, padre é difícil, pois quando precisei de um apoio do padre da minha paróquia, ele falhou. Foi onde fui ser evangélica, tem que traduzir um pouco aqui, e tive todo o apoio. Mas já fui em vários casamentos na Igreja Católica e às vezes vou com meu esposo e respeito tudo. Eu quero completar uma coisa aqui, da minha visão. Né? Eu que tenho uma formação católica, hoje confesso que estou distante de tudo, olhei já evangélicas e outros, e eu distante de religião de Deus, né? Com certeza isso nunca. Não sou ateu. A gente tem eu tenho esse carinho diferenciado pela Igreja Católica porque eu tenho essa formação, existe essa raiz, sigo muita coisa, mesmo não indo. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu noto, minha visão, que quando você chega numa igreja católica com algum problema, por exemplo, pela igreja, claro, você vai estar lá, fique quanto quiser, como quiser. Mas muitas vezes você entra sozinho e sai sozinho. Se você entra numa igreja evangélica, alguém já te abraça. Eu acho que é esse o diferencial que ela deve estar falando. Então, é assim, ela teve o azar de pegar alguém no dia errado, do jeito errado, porque também ela pode encontrar o dia que ia precisar e o pastor dela também não vai corresponder. Sim. A Paróquia Santíssima Virgem, da qual eu sou responsável, nós temos uma outra pastoral que é muito interessante
e que supre esta lacuna. É a pastoral da escuta. Durante o dia, em primeiro lugar, das 6 da manhã às 8 da noite, a minha igreja está aberta com alguém dentro rezando. Isso não quer dizer, se você entrar, você já não está sozinho, você já vai encontrar alguém. E ali, no período da manhã e no período da tarde, você vai encontrar alguém sentadinho perto de um cartaz dizendo pastoral da escuta. Se quiser conversar, nós estamos aqui. Então, tem alguém, durante a semana, que vai estar escutando outra pessoa. Que vai estar sendo este sinal. Então, não é só a Igreja Santíssima que tem. Outras igrejas católicas já têm também. Nós também não estamos parados no tempo. O que aconteceu? Por muito tempo nós éramos a extrema maioria. Então, quando você é o quase todo, você acredita que todo mundo já está resolvido e tudo mais. Mas a gente foi percebendo que os nossos tempos são bem diferenciados. Então, há necessidade disso. E esta pastoral da escuta, ela é exatamente pessoas de boa vontade que recebem uma formação de escutadores. Interessante. E ali não precisa marcar nada. Não. É só chegar lá e procurar. Os nossos adoradores, que são aqueles que ficam durante o dia inteirinho, então, todo dia, 6 da manhã tem alguém abrindo a igreja. E vai fechar 8 da noite. Significa dizer, durante o dia de segunda a sexta, a qualquer momento que você entrar, tem no mínimo uma pessoa. Para diferenciar-se, para você saber que eles estão com um paninho aqui nas costas. Ou um paninho amarelo, ou um paninho azul. O paninho amarelo, ele ainda está um trainee, ele está ali, vamos dizer assim, não está ainda bem formado, ele está começando. O azul significa dizer, ele já está formado para aquilo. Mas os amarelos são pessoas que, como os de azuis, estão prontos para sentar com você, quer fazer uma oração junto, a gente faz, quer receber uma palavra, a gente recebe. Vou dar um testemunho de algo que aconteceu. Nós estávamos num desses coisas, eu não estava na paróquia, a senhora que fez isso até já partiu para a casa do pai, uma pessoa muito boa. De repente, uma pessoa bem transtornada mesmo, bem necessitada mesmo, bem transtornada. Ela sentou e disse, olha, se você quiser, eu faço uma oração com você. Não, ela falou, eu preciso falar. Ela falou, tudo bem, eu escuto. Infelizmente, aqui não é nada contra as religiões, mas para dizer que as coisas acontecem em qualquer lugar. Ela é esposa de pastor. O pastor estava traindo ela com outra pessoa. Ela descobriu isso e a vida dela foi por água abaixo. E o único lugar que ela encontrou aberto naquele dia foi a Igreja Católica. Ela entrou não porque ela é católica, ela entrou porque ela entrou. É o desespero, né? Porque a outra conversou com ela, tocou ela tão profundamente que ela não se tornou católica. Mas ela começou a vir nos grupos, ela começou a fazer artesanato junto com o pessoal, ela encontrou um sentido para a vida dela, porque nós não, em primeiro lugar, nós não queremos que a pessoa se torne católica. Nós queremos que a pessoa se torne uma pessoa que bem, esteja bem. Então, veja, para mim isso tocou muito mais do que qualquer outra coisa. Porque ela chegou... Então, veja, esse foi o lado positivo. A nossa irmã que acabou de escrever aqui, ela pegou o lado negativo. Na hora que ela precisou, ela não encontrou isso. Mas, repito, não é problema da Igreja Católica isso. Não é uma regra, né? É o problema do ser humano. Exato. Você pegou o ser humano... Em qualquer coisa você vai ter isso. Eu sou muito cordial, gosto de ser uma pessoa bem até... Mas tem dia que eu não estou bem. Tem hora que eu digo para a pessoa, agora eu não posso. Vamos imaginar, eu saio de casa às 2h. Que 1h55 chegasse alguém e dizer assim, eu estou morrendo e eu preciso conversar com o padre. Sim, estou muito, minha filha. Eu já tenho um compromisso marcado. Tá vendo como ele foi deselegante? Ele não deu atenção para mim. Quando eu mais precisava. Eu não posso. Então, isso é uma coisa que as pessoas nem sempre compreendem, porque acreditam que o pastor, o guru, o padre, o pai de santo, o rabino, o sheik, não importa quem seja, ele tem que estar ali 100% do tempo, 100% de tudo. E não funciona assim. E você me lembrou de um relato bem interessante que vai de encontro com isso que você disse. Uma família estava ali, o filho estava quase morrendo na sala de operação, e aí precisava ser operado urgente.
E aí, de repente, o médico chega, não fala com ninguém, entra lá dentro na sala de cirurgia, faz o que tem que ser feito, salva esse filho que estava quase morrendo e sai correndo. Eu não lembro exatamente os detalhes da história, mas vou passar o ponto principal. E aí, o pessoal que estava lá foi na secretaria reclamar, na recepção do hospital, reclamar que absurdo, o médico pega, vem aqui, não conversa com a gente, não está acontecendo, tal. Ele falou, aí ela respondeu, na verdade, ele estava com o filho dele, que tinha acabado de falecer, largou ele lá e veio aqui socorrer o seu filho, por isso que ele saiu rapidamente. Agora, veja, você vê como a gente não que tem... eu quero de um médico? Que ele saiba me cortar direitinho ou que ele converse bonito comigo? Exatamente. Fique sorrindo para mim. Sabe, tem até uma piadinha sobre isso, diz que Jesus percebeu que o SUS estava com muito problema e estava faltando médico. Então Jesus falou, eu vou atender por um dia. Então, baixou, entrou e disse, pode mandar o primeiro. A pessoa primeiro entrou e Jesus estava com a cabeça baixa, falou, qual foi o problema? Que eu não consigo lá. Vai, que você está curada. E a pessoa ficou curada. Para a pessoa sair e perguntar, e aí? Ele falou, igualzinho os outros, não olha nem na nossa cara. Não importa que ela saiu curada de lá, é igualzinho os outros, na nossa cara. Isso acontece muito em consulta médica. Ele não olhou nem na minha cara. Lógico que eu também quero receber um carinho do médico, quero receber uma atenção, aí mas você... em primeiro lugar o que eu quero é que ele saiba o que está fazendo e faça direitinho. Aí precisa ir no psicólogo, né? Não no médico. Só fala assim, padre Romeu, eu fui lá, o senhor estava com a cara feio essa. Não tem jeito. Sabe, se a pessoa quer alguém com cara bonita, ela vai procurar uma outra pessoa. Agora, veja, um dia disseram que o senhor assume, né, que perguntaram para ele que signo que ele era. Ele falou, sou de Gêmeos. Falou, por isso que você tem duas caras. Ele disse, senhora, você acha que se eu tivesse duas caras, eu estava usando essa? Não, eu não estava usando a outra. Então, cara feia não significa dizer que você não está dando atenção para a pessoa. Verdade. Você pode estar com dor naquele momento, dor física, dor emocional. Você pode estar vindo de um problema como esse. Por exemplo, esse médico, ele não está em condições de conversar com ninguém. Ele está com um filho para ser enterrado ou para acontecer alguma coisa. Mas ele saiu da sua dor para tirar a dor de alguém, porque ele devolveu a vida para alguém. Mas não. Vamos reclamar deles, vamos fazer um pedido formal, que afinal de contas... Assim. É igual a gente ouve do palhaço, né? Às vezes ele sofreu a morte de algum parente, mas ali ele tem que ficar alegre. Por isso que ele precisa de uma máscara. Agora, as máscaras, elas existem, todos nós temos máscaras, mas não pode se confundir com a máscara. Tem que ter um momento em você dizer, olha, eu não estou bem. Eu não estou bem. Nesse momento eu não posso conversar com você. Dá pra gente conversar outro dia? Tem como ser um outro momento? Olha, esse assunto eu não consigo nesse momento. Só tem que ser honesto também nisso. Porque senão, veja, ela vai se estourar lá por dentro. E ela não vai ajudar. E nós que somos responsáveis por igrejas, olha, pra gente se estourar é a coisa mais fácil que tem. Porque o que chega pra gente quase sempre não é elogio, quase sempre não é coisa boa, não, é pepino e mais pepino e mais pepino. Gente, assim, olha, por falar em estourar, o tempo estourou, mas olha, Roberto, falando uma situação aqui... Não deu nem tempo de nós falarmos sobre a Quaresma. Mas ele volta. Olha, tem tantas questionamentos aqui, eu vou tentar acelerar só para ter uma noção do que tem aqui. Tá? Mas tem uma que eu tenho que perguntar, senão parece que a gente está fugindo, e eu quero a sua resposta, sei que você vai ter uma boa, é pesada. Vamos lá. Na história, eu acho que padres deveriam casar, ter a sua família, aí a outra respondeu, a Marlene Alice. Também acho que sim, até evitava de ter padres pedófilos, porque eles também, ser humano e tem vontade, é o que eu acho. Olha bem, assim, eu só vou te falar uma coisa. Tem muitos pedófilos que são casados, né? Mas fica contigo. Então, vamos lá. Foi feito já... Não, foi feito pesquisas e tudo mais. Parece-me que 2% dos padres são pedófilos. Mas de pais de família, passa de 30%. Olha só. A maior parte daqueles que são estuprados ou são violados... 30% que cometeram alguma coisa que são declarado, né? Porque tem mais que isso, né? Quase sempre é dentro da família.
É o tio, é o pai, é o primo, é o avô. Então, veja, e quase sempre de pessoas casadas. Só para dar um outro exemplo, a Igreja Santíssima Virgem, lá em São Bernardo, durante a noite, travestis ficam em volta. Verdade, aquela região ali. Quando você vai conversar com um travesti, se ele está de bom humor, ele avisa. A maioria dos clientes dele são homens casados. Não são solteiros, não são pessoas que se sentem gays, que são pessoas totalmente hétero, pelo amor de Deus, 52 filhos em casa, a mulher e tudo mais. E para piorar ainda a coisa, eu sei. não são ativos, não. Passíveis. Com as travestis, eles querem que elas sejam as ativas. Agora, quando ele sai dali, voltou de novo. E, se possível, ainda bate com a lâmpada na cabeça da travesti, ainda vai fazer... Porque esse é o mundo hipócrita que nós estamos. Então, infelizmente, existe padre pedófilo? Infelizmente existe. Como existe pastor pedófilo, como existe pai de família pedófilo, como existe pessoas ateus que são pedófilos. A resolução para isso não está no casar ou não casar. Os Estados Unidos já propõem, e lá pode, aqui ainda não pode, a castração química. Um remedinho por mês e a pessoa está tranquilo. Mas veja, infelizmente, estupro não é só uma questão física. Isso resolveria uma boa parte da coisa, mas não resolveria. Emocional Então, quando alguém é pedófilo, ele pode ser casado ou solteiro, ele pode ser viúvo ou separado, que ele continua sendo pedófilo. Ativo ou passivo? Do mesmo jeito. Quando, na década de 70, eu me formei em psicanálise e comecei a trabalhar na psicanálise e atendi vários homens, né, que eles iam lá para que a gente convencesse que eles eram homossexuais. E nisso nós ficamos descobrindo exatamente o que você falou. Que os homens, eles querem o travesti, porque aparentemente é uma mulher. É uma mulher, tem mas peito. Quando chega no hotel, muda. Então, e de todos aqueles que eu atendi, nenhum deles nasceu assim. Todos eles foram parentes, até pais mesmo, pai, tios, primos. Moleque que ia no campo de futebol brincar, ele era mais bobinho, vamos dizer assim, os outros aproveitavam dele. Então a gente via que era um tipo de um condicionamento. O que a gente tem que se lembrar sempre é isso. Pedofilia é crime, denuncie, não deixe passar, não importa se foi de um religioso, se foi de um professor, se foi em casa. De um político. Sempre denunciar. Por quê? Porque sempre é algo contra um vulnerável. O vulnerável, ele precisa ser protegido. Ele não pode ser violado nos seus direitos. Vamos lá, agora eu vou acelerar um pouco. A Sônia disse aqui, padres da Seixonoye são casados. Aí é o lado oriental. Mas a Seixonoye não é cristã. Mas lá é padre também? E não é Às igreja. vezes pode chamar assim. Tá. O termo se tornou comum, eles são reverendos. Tá. A Inês Flores, eu fiz o batismo, a crisma, a primeira comunhão e casei na católica. Meus filhos também fizeram todos os sacramentos. A Toninha, a roupa não faz a pessoa, e sim o caráter, ok? A Cleia, pura verdade, confirmando. A Flor, sou adepta ao não extremismo. Inês, quando adolescente não faltava missa, nem a primeira sexta-feira do mês. Por que a primeira sexta-feira? É um costume antigo que tem de, na primeira sexta-feira do mês, nós pedirmos a Deus que nos dê um coração conforme o coração do seu filho. Então, é um movimento de 1650, chamado Apostolado da Oração. São pessoas que usam uma fitinha vermelha e ali eles fazem as suas orações, eles têm todas umas regrinhas e o dia de encontro deles é sempre a primeira sexta-feira de cada mês. E outra coisa, na Seixonoye, eles não são padres, né, porque eles fazem um curso. Então, eu, por exemplo, frequentei lá para aprender a filosofia do Taniguchi, e se a gente continua
frequentando, faz aqueles cursos que eles dão, então é completamente diferente do seminário, né, do padre. Mas os títulos, às vezes, acontecem em tudo quanto é lugar. Inclusive são chamados de professor, né? Tem o professor Oswaldo Murahara, que era muito divertido. Colocou aqui, não sigo nenhuma religião, mas acredito em Deus e falo com ele todos os dias e acredito que ele me ouve. Porém, gosto muito do trabalho da pastoral da rua da igreja Salete e sempre que posso procuro participar. Isso é um absurdo. Conheci pessoa de família que era casado e saía com um travesti, hoje já falecido. Vamos lá para o WhatsApp. Para o YouTube. Sandra Passarelli dando boa tarde, Elizabeth Carvalho também. Boa tarde a todos. Deixa eu ver quem mais aqui. Elaine Costa também. A Elizabeth Carvalho, esse é nosso padre. Pelo visto, ela te conhece. Né? Florzinha aqui também. A Sandra Passarelli. Nossa, não sabia que os padres de cultura orientais podem casar. Mas agora você sabe. Ninguém sabe. Bia Moreira dando boa tarde. O Tiago Filho também dando boa tarde. A Sandra, por que a Igreja Católica é tão ritualista? Porque o ser humano precisa de ritos. Toda igreja tem os seus ritos. As igrejas mais novas têm ritos mais adaptados a esse momento. Mas rito todo lugar tem. Pode ver, para almoçar tem rito. Você primeiro tem que lavar a mão, depois você tem que colocar os pratos. Tudo tem os seus ritos. O ser humano não vive sem ritos. Nós considerarmos assim, eu vou abrir uma igreja. Aí eu vou lá, começo a falar para todo mundo e não tem nada ali. Não vai virar. O que as pessoas fazem? Vai embora. Você sabe que isso me lembrou de uma história, eu era criança ainda, lá em São João Clímaco, na igreja de São João Clímaco. A irmã da minha avó, fui criado com vó, né? E ia lá, eu lembro de uma vez que o padre daquela igreja, é uma igreja antiga, né? Grande, e tinha muitos santos, né? Em volta de toda a igreja. E ele queria deixar só o principal, né? Isso. E ela fez um movimento contra aquele padre que não tem tamanho. Não, onde já se viu o padre querer tirar, de jeito nenhum. Resultado, tempo depois a mulher me vira evangélica. Te juro. Tá vendo? Mas a vida é assim. Deixa eu ver o que mais aqui. O Marcelo Ariceto. Padre Romeu é muito inteligente e muito conhecimento bíblico. Pode dar um aumento para ele. A Elizabeth Carvalho, muitas verdades no que o Padre Romeu está dizendo. O Rodrigo Ribeiro, sou o Rodrigo, sou da escuta, assino embaixo do que o Romeu diz. Estamos preparados para fazer um serviço de escuta, não ouvir, escutar, uma escuta terapêutica. Obrigado por falar da escuta. Cristiane Navas Pinheiro, estou aprendendo cada dia mais com o Padre Romeu. Obrigado por compartilhar com todos nós de sua sabedoria. Eu tenho uma curiosidade de fazer uma pergunta antes de passar para o Roberval dar os ritos finais. Igreja carismática. Sim. Como é que é isso? A partir de 1967, o movimento pentecostal entrou na Igreja Católica. O movimento pentecostal surgiu em 1870, 1880, nos Estados Unidos. Então eram pessoas que diziam, nossa igreja está muito fria, está muito ritualista. Então, o que é o movimento pentecostal? Você se entrega e vai. Fala o que der vontade, como vem, tanto é que perde o controle da voz e sai aquelas palavras meio estranhas e tudo mais. E isso, a Igreja Católica é mais lenta, porque ela é mais velha. Então, veja, 1870 começa lá, 100 anos depois, ela chega na Igreja Romana. Ela chega através dos Estados Unidos. Então, o que prega o pentecostalismo, seja católico ou não católico? Que o Espírito Santo continua agindo e através do Espírito Santo você pode curar, você pode falar novas línguas, você pode uma série de coisas. Então, os carismáticos são aqueles que estão vivendo os carismas do Espírito Santo. E aqui no Brasil, chega ali por volta dos anos 72, 73,
com o já falecidos Jonas Abib e outros padres mais, que são da primeira hora. Aqui em Santo André chega com o padre Argemiro, que foi da Joana d'Arc por muito tempo, depois do Franco Mazieiro, com o Jorginho, que foi a última paróquia dele foi ali onde tem o Celso Daniel, que é o Duque de Caxias, que agora é Celso Daniel, e o padre José Aguirre em São Bernardo. Quando eu comecei na igreja, eram eles três que eram. Então, o que é o movimento carismático? Pessoas que tentam viver esses dons do Espírito Santo. Então, o que caracteriza? Falam línguas diferentes, tem uma espiritualidade mais intimista, então é mais aquela coisa do choro, do encontro pessoal, que é bom. É bom. A Igreja Católica é muito racional. E o carismático não é racional. Me vem uma coisa aqui, eu preciso perguntar, Roberval. Pode perguntar. Eu, ali, garoto, sendo criado com a minha avó, tinha uma sogra dela que tinha, naquela época, quase 90 anos. Ela saía daqui do Alvorada, Santo André, todo domingo e caminhar a pé. Tem a igreja ali, a mais próxima dela era aquela ali da Carijós. Não, ela ia até a igreja Santa Joana d'Arc, do padre Franco Mazieiro. Por quê? Porque ela era apaixonada pelo padre. E com quase 90 anos ela andava tudo isso todo domingo, mas não perdia uma missa. Tá vendo? E depois batia lá, porque a gente morava perto. Eu fui criado ali numa casa que atrás, por incrível que pareça, depois aquele serve, depois virou uma igreja. Mas então, olha isso acontece. Como eu disse lá no início, muitas vezes nós vamos por motivos que não são tão motivos assim. Mas isso desperta outras coisas. Veja, uma senhora de 90 anos que caminha tudo isso vai ter muito mais saúde do que se ela ficasse em casa. Então, veja, essa paixão dava esta força maior para ela. Viveu até 97. Isso aí, ó, tá vendo? Que maravilha. Não, tá vendo? Negócio é esse, que bom. O combustível foi o amor. Ele virou uma pipoca. Mas é assim que funciona. Roberval, com você agora. Bom, pessoal, infelizmente, chegamos ao final dessa nossa entrevista. Eu programei para o segundo turno aqui falar sobre a Quaresma, sobre Cristo, mas nosso tempo foi embora, né? Porque, graças a Deus, a conversa foi muito boa, tivemos várias perguntas, né, importantes. Então, eu quero agradecer ao Padre Romeu por ter aceitado o nosso convite. E eu vou convidá-lo novamente, aí sim nós vamos falar mais Um tema específico para a gente falar. Então, agradeço a sua vinda aqui. E que bom que a gente tem essas oportunidades de apresentar um pouquinho daquilo que todo mundo acha que sabe, mas de verdade não sabe. A gente praticamente não conhece a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica nunca se apresentou. Para quem que ela ia se apresentar se todo mundo já conhecia? Só que ninguém conhecia, então fica assim. Às vezes eu estou conversando com pessoas que não são católicas e dizem, por que vocês fazem tal coisa? Faz 200 anos que a gente não faz mais. Não, porque vocês acreditam. A gente faz 200 anos. Então assim, ele continua achando que a gente está lá em 1920, 1930. Mas vocês não fazem mais isso? Não, desde que eu nasci que não tem nem isso. Eu nunca nem vi isso, eu sei que existiu. Confissão. Confissão é uma coisa boa. A confissão, ela significa o quê? Principalmente nesse momento que nós estamos, você precisa de alguém que você possa conversar e saber que aquela conversa não vai sair dali. Porque a confissão é exatamente isso. É o momento de você, sabe aquilo que está te matando lá por dentro? E que você não pode falar nem para a sua sombra, porque senão a sua sombra conta para a torcida do Corinthians. Então você sabe que o padre, ele tem uma obrigação de aquilo ficar ali dentro. Então você vai lá e despeja. Tanto é que, olha, quando a gente vai atender confissão, depois da terceira ou quarta, sabe uma surra de vara? É como se você tivesse levado uma daquela. Por quê? Porque a pessoa começa a falar e você vai ali. Oh, meu Deus. E você tem que fazer aquela paisagem, porque você não pode... Não, você tá ali, assim... Não pode sofrer junto.
Essa cara é para se segurar mesmo, né? Porque, veja, gente, olha, às vezes a gente pensa que o nosso problema é grande e a gente não ouviu ainda do outro. Às vezes a gente acha que a gente fez uma besteira muito grande, mas a gente não viu ainda a besteira do outro. Então, e a pessoa, aquela outra pessoa, ela precisa ter essa liberdade e essa certeza de que vai ficar ali. Porque se alguém chegar e dizer assim, olha, eu matei fulano, a gente pode conversar, pode uma série de coisas, mas saiu dali. E teve algum, você lembra na sua memória, alguma confissão que fosse muito cômica, que você tivesse que se controlar para não rir? Algo assim? Às vezes sim, como por exemplo, quando a confissão às vezes nem é confissão, mas não é. A pessoa vem e confessa que está apaixonada, e aí você faz o quê? Aí você... E você conhece o marido da pessoa, e aí? Aí você faz o quê? É a cara de paisagem. Okay. E aí vamos para Ave Maria e Pai Nosso, né? Eu nunca mandei a pessoa rezar, não. Porque rezar não pode ser penitência. Mas no meu tempo era assim. Eu sei que os padres gostam. Agora é assim, quando eu faço a confissão, não necessariamente precisa ser assim. Entendi. 2 vezes por ano na minha igreja, eu ofereço uma noite penitencial. Começa por volta das 8. Entrou todo mundo, sentou, apagamos todas as luzes, porque estamos na situação de pecado. Fica só uma vela acesa, porque mesmo no pecado ainda tem alguma luz que chega até nós. E ali nós começamos a fazer reflexões para que a pessoa vá entrando dentro de si para encontrar aquilo que ela precisa jogar para fora. Quando a gente acende a luz para poder fazer o rito de pôr a mão sobre a cabeça da pessoa e dizer eu te absolvo, você vê aquele brucutuzão, você vê que é machão mesmo, e o olhão vermelho. Estou imaginando. Porque ali naquele momento, ele pôde colocar para fora, ele dizer assim, padre, eu nunca passei por isso. Uma coisa que ele nunca parou para fazer, né? Nunca passei por isso. E tudo mais. Então, assim, é que a gente se mal acostumou, tipo assim, toda confissão tem que ser auricular, tem que ser no ouvido. Não precisa. Tanto é que a gente avisa, se você precisa de uma orientação, se você precisa de uma conversa, por exemplo, na minha igreja lá, terças-feiras no período da manhã, quartas-feiras no período da tarde, quintas-feiras no período da manhã, sextas-feiras no período da tarde, tem sempre um padre para conversar com você, para atender a sua confissão. 90% das confissões são desabafos. São pessoas que precisam desabafar. E ali, entre um desabafo e um outro, tem um pecado, tem alguma coisa, mas de cada 10 minutos, se ela falou um pecado, foi muito, mas ela precisava ter alguém. Verdade. Falando nisso, quando eu fui fazer primeira comunhão, eu estudava no Colégio Salete. O Salete era muito, assim, não era religioso, mas era católico. Então, eu combinei com os colegas, seguinte, vamos tirar um sarro do padre. A gente chega lá e fala para ele assim, ó padre, eu fiz de tudo, só não matei e não roubei. Aí eu fui lá e falei, nossa, o padre falou assim, 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso. Toma, tá vendo? Vai, que não deve, recebe, que não deve também. Ele devia ter dito, não, pega um milho, coloca no chão, você ajoelha naquele milho. Ficar a tarde inteira rezando e à noite. Aí a gente costuma fazer assim, né, por exemplo. Como o Papa diz, né? O mal está no que sai da boca, não no que entra. Sim. Mas veja, às vezes a pessoa diz para mim assim, padre, a penitência, qual é? Eu digo, está dentro do seu coração. Você já sabe o que tem que fazer. Faça. E pronto. Porque assim, a pessoa precisa, às vezes você precisa dar uma penitência mesmo. A pessoa está, sei lá, fofocando o tempo inteiro. A penitência é que agora você faça alguma coisa que possa ser terapêutico. Toda penitência é terapêutica. Porque senão é simplesmente um castigo, simplesmente... E aí não funciona.